Rondônia conectado com você fala agora do projeto Declare Seu Amor, uma ação inovadora que inspirou outros tribunais do país a também fazerem ações para ajudar a infância e juventude e o Fundo do Idoso. Nós vamos conversar com a juíza Ana Valéria Ziparro, que é idealizadora desse projeto, grande entusiasta. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bom, Ana? Por onde passa, todo mundo fala do Declare Seu Amor e se sente assim inspirado para ajudar, para auxiliar e para contribuir com o projeto, né? A gente trabalha com uma semente de esperança, né? Uma esperança de que a gente consiga efetivamente cuidar das nossas crianças e adolescentes. O histórico do Declare, ele é bem simples. Quando o ECA foi lançado, ele previu várias ações que deveriam garantir o desenvolvimento integral da criança e adolescente. E essas ações seriam praticadas através desses fundos específicos. O que chamou atenção para nós há 8 anos atrás, quando a gente começou a estudar a questão dos fundos, é que nós não tínhamos fundos aqui de Paraná cadastrados. Nós tínhamos apenas 8 fundos, contando com o estadual, e nós não tínhamos muito recurso nesses fundos. Então, chamou a atenção. E aí vem a nossa responsabilidade do Tribunal de Justiça, a responsabilidade social, de fazer com que as coisas efetivamente funcionem, que a lei efetivamente seja cumprida. Então veio daí que surgiu a ideia do projeto Declare Seu Amor, que é muito mais do que só a campanha. O que vocês veem aqui normalmente é a campanha, mas o projeto é muito maior. O imposto, parte do imposto que a gente, enquanto contribuinte, paga, né, para o governo federal, esse percentual, ele pode ficar aqui no nosso estado, né, doutora? Exatamente, isso que é interessante, né? Porque a gente já é obrigado mesmo a pagar o imposto. Então, a gente pode fazer com que essa obrigação se transforme em benefício para essas crianças e adolescentes e também agora para o idoso. Então, a gente pode pegar parte desse imposto devido e dizer, o carimbar, né? Eu quero que esse imposto fique aqui na minha cidade. E aí, na tua cidade, você pode acompanhar efetivamente a aplicação desse recurso. Olhar se efetivamente a gente tem projetos aqui de Paraná mesmo excepcionais, como a PAI, como a Orquestra em Ação. Então, verificar esses projetos efetivamente funcionando. Qual que é a perspectiva de arrecadação do estado de Rondônia? A senhora tem esses números? Nós somos, em Rondônia, a gente tem uma capacidade, um potencial de arrecadação só pessoa física em 64 milhões no estado inteiro. Só Porto Velho leva quase metade desse valor. Então, é muito recurso que efetivamente a gente pode utilizar. E isso só pessoa física, que é o que nós estamos trabalhando nesse momento. Mas tem as pessoas jurídicas, que também declaram por lucro real, também podem destinar até 1%. Então, durante o ano todo, é possível ser feito essa destinação aos fundos. Quando o contribuinte declara o seu imposto, tem um imposto a pagar e não destina esse percentual para os fundos da criança, do adolescente, do idoso, da sua região, do seu estado, esse dinheiro pode ou não voltar em benefícios, né? Mas quando a gente destina, a gente tem essa garantia. Exatamente. Normalmente, a gente nunca se questiona, né? O que é feito do imposto de renda? É um dinheiro que chega para a Presidência da República, para a União, sem um carimbar. Ele utiliza como? Fundo após fundo, então devolve alguma parte para o município, mas não é garantido e depende do tamanho desse município. Então, o Paraná vai receber quanto desse imposto de renda de volta? É muito pouco. Quando a gente carimba, a gente dá essa certeza de que pode ficar aqui. E a gente cumpre o nosso papel social. Então, qual é o chamado aqui? Uma cidadania participativa. Então, a gente já participa elegendo os nossos representantes. A gente já participa dizendo para onde a gente quer que vá esse recurso. A gente participa dizendo, olha, o meu imposto eu quero. E sabe qual é o grande sonho assim, do Declare? É que a gente destina quanto? 3% para o fundo do idoso, 3% para o fundo da criança. Onde vai o nosso restante do nosso imposto? É um chamado também para que a gente preste atenção. Aonde estão os recursos que a gente contribui? Aonde vai esse imposto de renda? Aonde esse dinheiro também é aplicado? Então, é de fato uma cidadania participativa. E se alguém perguntar, mas por que o Poder Judiciário está interessado nisso? Então, assim, quando essa criança ela tem esse atendimento de ponta, através desses projetos sociais, lembrando que não é só projeto social privado, o dinheiro também pode ser usado em algum projeto da própria prefeitura, né, para o início de um projeto, depois ele entra no recurso, né, normal da prefeitura. Então, quando essa criança tem esse atendimento e a gente consegue garantir esse desenvolvimento, essa criança, essa demanda não chega no judiciário. Muitas vezes a gente pega uma demanda que a gente não tem o que fazer com a criança, com o adolescente, a gente não tem um programa para encaminhamento. Então, quando você tem essa rede do sistema de justiça, essa rede assistencial efetivamente funcionando, diminui as demandas. Então, imagina uma vara da infância que não tem efetivamente a demanda
de ter esse cuidado de proteção com a criança, é o nosso sonho. É um sonho de, eu acho que efetivamente é a justiça, né? É a gente garantir que as crianças e adolescentes consigam ter um desenvolvimento pleno e garantir dignidade aos idosos. A gente esquece que um dia nós também vamos chegar lá. Cada dia estamos mais próximos e a gente também não se atenta que direitos que o teu idoso tem no teu município, que garantia, que assistência, o que é feito desse idoso. Então, assim, garantir para eles uma vida digna, garantir a eles um acesso a essa dignidade é o ideal também do projeto. E o Declare Seu Amor de Rondônia inspirou o próprio Conselho Sim. Nacional de Justiça, que anos depois, ou tempos depois, criou um projeto semelhante. Sim, o Declare ele foi lançado efetivamente pelo Conselho Nacional de Justiça, né, pela Corregedoria Nacional, na época do ministro Noronha. E aí depois, na gestão seguinte, eles fizeram a campanha Renda Sem Infância. Mas o Tribunal de Justiça de Rondônia continua à frente. O Renda Sem Infância é apenas a campanha. Aqui a gente trabalha também o cadastramento dos fundos, a gente trabalha também a educar essas entidades para saber fazer projetos. Então, a gente também trabalha com a Escola dos Conselhos, a gente trabalha com o terceiro setor e a gente trabalha o Fundo do Idoso, que ainda não foi alcançado, né, pelo projeto nacional do CNJ. O Declare criou uma disputa super saudável entre as prefeituras. Nós presenciamos aqui na Rondônia Rural do Sul de Paraná, em 2025, a premiação dos municípios que mais se movimentaram para dizer, olha, contribuinte, você pode destinar parte do seu recurso. De onde surgiu a ideia de premiar essas prefeituras? O desembargador Isaías, que é o nosso coordenador estadual da infância, ele trabalha ativamente esse projeto. E aí ele teve essa ideia de criar essa disputa, né, saudável, em que uma forma de incentivar os municípios a mostrar que eles podem muito mais. Então ele está sempre com a tecla do vocês podem mais, vocês conseguem mais, porque tem um potencial e esse potencial ele não é fixo. Todo ano, conforme, né, novas pessoas vão entrando no mercado, vão trabalhando, novos impostos são pagos, esse potencial cresce. Então foi bem interessante porque Ariquemes arrebentou, Machadinho levou também toda uma categoria de idoso, e aí fez com que Porto Velho, de Paraná, Vilhena também entrasse numa disputa saudável. Já saiu todo mundo ali numa promessa de que não vão levar só mais uma estatueta, né? Vão levar todas. E quem ganha com isso são as crianças, adolescentes e os idosos. Obrigada, doutora, pela participação. Obrigada. Nós ainda tem tempo, né, de fazer declaração, ainda dá tempo de declarar seu amor. É muito simples, no momento do preenchimento tem uma aba específica de destinação na declaração, o próprio sistema calcula qual é o teu potencial, então já aparece lá, não custa absolutamente nada. E quem tiver restituição precisa destinar hoje, né, vai pagar esse valor, mas vai receber de volta com taxa Selic. E nós sabemos que a taxa Selic teve uma elevação agora, então até isso está valendo a pena. Então, mesmo quem não tem imposto a pagar, pode destinar. E recebe de volta. Recebe junto com a restituição, vai receber. Quem ainda não declarou vai acabar recebendo, por último, ajustado pela taxa Selic, então vai ter esse valor devolvido. Então, gente, não custa absolutamente nada e a gente garante um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes e um futuro melhor para nós, como futuros idosos. Obrigada. Obrigada. Declare o seu amor. Judiciário Estadual conectado com você.